Capítulo 16. Valores comunitários, 2015. Nessa tarde do mês de julho, Miguel continuava a pensar no seu passado, em todos esses momentos que tinham feito parte da sua vida, às vezes até ao mais pequeno pormenor. Lembrava-se dos diálogos que tinha tido com Fernando, daquilo que tinha dito em relação às pessoas, à sociedade em geral e à sua perspectiva sobre as diferenças existentes entre as classes sociais. Esse sentimento, essa sua visão sobre o comportamento humano, nunca o tinha verdadeiramente abandonado. Não era que isso resolvesse qualquer coisa, ou que trouxesse alguma solução para tudo aquilo que não podia ser alterado, mas simplesmente porque não podia evitar essa sua forma de existir, de pensar. Lembrava-se que a sua falecida esposa lhe tinha sempre dito que não valia a pena acreditar na sociedade, nas pessoas, da forma como ele o fazia. E o facto é que isso era verdade. Talvez isso fosse o resultado da sua ingenuidade, da sua obstinação em aceitar e tentar compreender a sociedade à sua maneira. Desde jovem, o seu hábito de partilhar, mesmo de dar o que tinha, abdicando das suas próprias coisas somente para ver um sorriso no rosto dos seus amigos, fazia com que todos eles se dirigissem à casa dos seus pais, onde ele vivia nessa altura. Sabiam que iriam encontrar uma porta aberta e uma hospitalidade inclusivamente extensiva aos estranhos que faziam parte das suas relações. Miguel e Emília tinham vivido 38 anos no meio da agitação citadina da capital do seu país, Lisboa, portanto habituados ao ambiente cosmopolita que se tinha tornado parte integrante das suas vidas. Para bem dizer, eram pessoas da cidade. Depois de emigrarem para o estrangeiro, continuaram mais 19 anos em contacto com o mesmo ambiente citadino, embora numa dimensão mais pequena. Foram passados todos esses anos que ambos se tinham deslocado para o norte desse país, uma região campesina por excelência, onde primavam as tradições populares dos agricultores e onde a vida se desenrolava em perfeito acordo com a natureza. Foi essa integração que os ajudou a encontrar paz de espírito, aquela que eles nunca tinham tido a oportunidade de conhecer ou experimentar durante a maior parte das suas vidas. Esse enquadramento proporcionou igualmente a Miguel a sua integração com a vida animal e com a sua pureza tão natural e espontânea. Exausto pela vida social que tinha sido obrigado a suportar devido à sua atividade profissional e de acordo com o seu caráter, a sua necessidade de compreender tudo o que se passava à sua volta passava igualmente pela análise deste novo ambiente e da vida animal existente. Via-os conviverem uns com os outros num clima de harmonia e de partilha dos recursos que estavam à sua disposição, um mundo onde não existiam diferenças rássicas, culturais ou sociais, nem mesmo de espécie. Depressa reafirmou a sua opinião de que o mundo animal era puro, muito mais puro do que o dos seres humanos, não só nos seus comportamentos instintivos, mas igualmente em termos de sentimentos e percepções. No seu entender, dizer que os animais não possuem inteligência ou alma era um absurdo completo. O que se passava era a mútua incapacidade de ambas as espécies de comunicarem verbalmente, mas por vezes o veículo gestual minimizava essa impossibilidade. Depois do falecimento de Emília, Miguel tinha tido duas experiências que lhe trouxeram a reafirmação desse seu sentimento em relação às espécies animais, que não pôde deixar de mencionar nas páginas deste livro. Como se fossem histórias escondidas atrás da história principal que contava. De facto, Miguel acabava por constatar que, ao escrever este livro, encontrava-se ao mesmo tempo a expressar todas as suas ideias, convicções, valores e princípios, uma forma de extravasar tudo o que ainda se animava no seu interior e que tinha necessidade de transmitir aos que o rodeavam. Por estranho que pareça, logo após esse acontecimento trágico na sua vida, Miguel teve a visita de uma cadelita, um cruzamento entre um pastor alemão e uma outra raça e que pertencia a um dos seus vizinhos agricultores. Era ela que o ajudava a conduzir o gado para o curral e de volta ao campo, o que Miguel presenciava à distância através da janela da sua sala. Durante a sua estadia naquela região, nunca tinham tido animais em casa, nem nunca tinham pensado em tal. Mas, numa noite em que Miguel estava sozinho e bastante deprimido, aquela cadelita entrou subitamente na sua casa e ficou com ele durante a noite.
O mais surpreendente nessa situação é que cada vez que Miguel acordava, ela estava em pé junto ao sofá onde ele dormia, com as patas em cima desse leito, a observá-lo, como se quisesse ter a certeza de que ele estava bem. Ao ver Miguel acordar, voltava a deitar-se e adormecia novamente. Esta situação iria repetir-se várias vezes durante a noite. Mais tarde, Miguel veio a saber que ela se chamava Lucy, que se tornou uma amiga assídua nas visitas à sua casa. Este foi um estranho acontecimento que lhe trouxe a convicção de que a presença daquele animal na sua vida não tinha ocorrido por acaso. O segundo episódio foi logo a seguir a esta situação com Lucy. 3 pequenitos, gatitos irmãos, um gato e 2 gatas vieram para a sua casa e nunca mais o abandonariam até serem adultos. Passados 4 anos do falecimento de Emília, uma gata tinha ficado a viver com ele em companhia dos seus filhos, aqueles a que ela dava nascimento cada primavera. Numa noite em que Miguel estava deitado no mesmo sofá, doente e com febre bastante alta, esses 3 gatitos treparam no seu leito e adormeceram em cima do seu peito, transmitindo-lhe o seu calor e ao mesmo tempo o seu afeto. No dia seguinte, Miguel acordaria sem febre e essa foi a única noite em que os gatos vieram fazer-lhe companhia. Eram estes comportamentos espontâneos que revelavam inclusivamente percepções da parte de seres que são pretensamente desprovidos de inteligência e de sentimentos, que faziam Miguel chegar à conclusão de que todos os seres vivos eram semelhantes nas suas capacidades básicas, mas que estas estavam simplesmente limitadas à sua espécie. Pensava que aos seres humanos tinha sido dada a capacidade de evoluir, dadas as características que revestiam a sua anatomia, mas isso não queria dizer que fossem mais inteligentes que a espécie animal. Isto também seria uma razão para que os seres humanos pudessem evoluir de uma forma mais construtiva, mas ao fim de 64 anos verificava que esse não era o caso. Sobretudo, depois de ter perdido a sua companheira, Miguel tinha a consciência de ter sido apanhado pela corrente da vida num país estrangeiro e diferente do da sua origem natal, não só em termos económicos, mas sobretudo humanos. Tinha chegado à triste conclusão de que, na maior parte dos comportamentos, a noção de humanidade era substituída pelas condições sociais existentes, como se o material pudesse substituir tudo o que é humano. Como se esses 2 contextos fossem inconciliáveis. Mas a ironia dessa situação era que a mesma era extensiva à comunidade imigrante da sua nacionalidade, aquela que ele nunca tinha conhecido em quase 40 anos de existência no seu próprio país, aquela comunidade em que ele tinha confiado, mesmo contribuído para a sua fortuna, e isso era extremamente triste de verificar. Sim, a decepção era essa, a de chegar à conclusão que a inimizade, inveja e maldade existiam no seio da sua própria comunidade, que se deveria conservar unida, preservando a sua própria identidade e consolidando a sua existência num país estrangeiro. Não compreendia porque é que no seio da sua própria comunidade lhe perguntavam de que região de Portugal ele era, porque ele próprio nunca punha essa questão a outro português, porque não exercia nenhuma discriminação sobre ninguém, sobretudo da sua própria nacionalidade. Olhava e via-os atraiçoarem-se, amaldiçoarem-se, insultarem-se e prejudicarem-se entre eles, como se isso fosse uma forma natural e normal de convivência em sociedade, o que na realidade significava que a sua ignorância era extensiva ao ponto de viverem sem terem consciência sobre o que faziam nem sobre o que diziam, exceto trabalharem e procriarem e espalharem a sua intrínseca maldade e ignorância. Tinha ajudado, ensinado, mesmo enriquecido pessoas que mais tarde viriam a prejudicá-lo gravemente na sua vida, através dos negócios, mentiras e difamações, só pela sua maneira de ser e por não ser da mesma região do país. E isso era uma coisa que ele nunca poderia esquecer nem perdoar. Tinha sido apanhado naquela teia em que ninguém aceitava a sua forma de falar, de se comportar, de comer à mesa ou de se vestir, porque eles próprios não sabiam mais nada do que mostrar aos outros que tinham casas, apartamentos e carros, ou contas bancárias. No entanto, sem estarem preocupados sobre a ausência da sua verdadeira riqueza, aquela que reside no nosso interior, a inteligência que sabiam não estar presente nos seus espíritos, senão para a prática da maldade e da mesquinhez praticadas no seu dia-a-dia.
Nunca tinha conseguido compreender nem aceitar porque é que existem diferenças entre o Norte e o Sul, quando podem ser meramente o resultado da diferença entre a riqueza económica e cultural existente entre regiões, mas que originavam um vazio no interior do seu espírito em relação à vida em comum, à vida em sociedade. A sua interpretação e o significado sobre a palavra nacionalidade, que segundo ele deveria prevalecer acima de tudo, faziam-no acreditar em valores que eram facilmente ultrapassados pelas diferenças sociais e culturais existentes, aquelas que originavam um abismo flagrante entre as mentalidades e a sua forma de estar na vida. Tinha sonhado que os portugueses espalhados pelo mundo estavam unidos por um laço sagrado, pelo sangue lusíada, mas não era verdade. Esse sangue puro ainda existia em milhões de portugueses, mas nas veias dos ignorantes estava contaminado pelo mal, pelo perverso e pelo mesquinho. Paralelamente a este fenómeno social, verificava que a sociedade dos nossos dias continuava a viver como no passado. A diferença residia unicamente nos meios tecnológicos existentes, aqueles que no século XXI criam um sistema de dependência ao qual somos submetidos, mesmo involuntariamente. Verificava que num extremo residia a riqueza, o poder de comprar a mão de obra alheia, como nos tempos da escravatura, no outro a ignorância de ser escravo sem ter a consciência disso. A ignorância das pessoas que nunca tinham conhecido a cor do dinheiro e que se consideravam de um momento para o outro como sendo ricas ou meramente mais importantes que os seus compatriotas por receberem meras migalhas pelo seu trabalho e esforço, como resultado da sua própria ignorância e escravatura. Para eles, essas migalhas justificavam a sua arrogância, na sua maior parte superior à daqueles que já tinham nascido em meios abastados e cultos, o que era mais uma prova da sua ignorância e má formação intrínsecas. Lembrava-se de quando o seu avô Rodolfo lhe costumava dizer: pior do que ser ignorante é não querer aprender. Tem que haver uma justificação porque é que uma minoria de pessoas dominam toda a sociedade e de certeza que não é devido à inteligência do povo. É por isso que a ignorância tem que ser mantida e cultivada por todos os meios. E estas palavras viriam a ser confirmadas no curso da vida de Miguel, ao assistir à pobreza de relações que existem entre as pessoas, à quase ausência completa de sentimentos de amizade e fraternidade, uma situação generalizada e extensiva a todas as comunidades imigrantes. Verificava que o conformismo, aliado ao instinto de sobrevivência, eram os únicos elementos que continuavam a constituir a justificação para ignorar os contextos económicos, políticos e sociais que regem os sistemas de vida na sociedade dos nossos dias. Mas para Miguel, essas realidades nunca poderiam ultrapassar o sentimento humanitário coletivo que deveria ser preponderante em relação a todos os outros contextos existentes, constituindo ao mesmo tempo um veículo para uma mudança que era necessária ocorrer. Sim, era essa consciencialização que era necessária adquirir. Às vezes, em certos momentos do percurso da sua vida, pensava que as suas ideias eram produto da sua idade. Mas no final chegava sempre à conclusão que as mesmas não eram mais nada do que o produto da lógica que reinava nessa sua interpretação dos diversos contextos que o rodeavam, e só através de uma análise dessa natureza é que se poderiam encontrar soluções. Algumas pessoas para quem ele tinha trabalhado verificavam a sua tendência de tentar compreender os comportamentos humanos, ao ponto de um deles lhe ter oferecido alguns livros especializados na área da sociologia, os quais Miguel devorou como se fossem romances. O seu nome era Dias e era igualmente uma pessoa diferente no seu comportamento. Essa diferença era manifestada pelas suas atitudes excêntricas, que já por si manifestavam o seu grau de inteligência e a maneira muito pessoal como interpretava os acontecimentos à sua volta. No entanto, sendo bastante diferente da de Miguel. Lembrava-se dos diálogos que tinham durante as pausas no trabalho. Sabe, Sr. Dias, penso que em vez de sermos obrigados a estudar certas matérias, deveríamos poder optar por outras mais construtivas em termos de convivência na sociedade, em termos de relacionamento humano. Considero que é fundamental para a formação cívica e social de cada um de nós que deveria existir uma aula de sociologia desde uma tenra idade. Tenho a certeza de que tudo seria diferente se a maneira de nos relacionarmos fosse compreendida de uma maneira mais construtiva em termos de formação pessoal e coletiva.
Você é um sonhador, Miguel, mas as suas concepções sobre essa matéria são bastante lógicas. Pena que não sejam praticáveis. A sociedade funciona com base na ignorância e não o contrário. Para além disso, nunca se esqueça que, apesar de fomentada, a ignorância também tem origens naturais e intrínsecas em certos seres humanos. A maior parte, diria eu. Na sua maioria, um padreiro nunca há de aceitar um engenheiro ou um arquiteto, porque no seu espírito o seu trabalho é mais importante do que o deles. A sua incompreensão tem origem na sua condição social e na sua incapacidade de evoluir, e eles estão conscientes desse facto, o que provoca uma atitude manifestamente invejosa, maldosa e muitas vezes até caluniosa. Sabe que a melhor maneira que um ignorante tem de se defender é através da agressão física ou verbal. Imagine se todos fôssemos inteligentes. Como é que se aceitariam as diferenças sociais se todos tivéssemos as mesmas aptidões? Aí é que reside a solução, Sr. Dias. Imagine se desde uma tenra idade pudéssemos interpretar as atitudes dos outros, as razões que os levam a pensar, dizer ou agir de uma maneira correta ou não. Certamente que, ao fazermos isso, nos poríamos no seu lugar e evitaríamos más interpretações, aquelas que nos conduzem aos conflitos de toda a natureza. Eu compreendo perfeitamente o que me quer explicar, Miguel, mas tenha cuidado que essa sua interpretação pode ter os seus custos. Sabe que a compreensão em demasia desse contexto sociológico pode conduzir involuntariamente a um excesso de condescendência, o benefício da dúvida, e este último pode torná-lo bastante vulnerável. Deve estar ao corrente do ditado popular: quem os seus inimigos poupa, nas mãos deles morre. Proferiu o Sr. Dias com um sorriso nos lábios. E não se esqueça que também existe muita estupidez à sua volta, Miguel. Penso que a palavra estupidez foi criada pelo ser humano com o propósito de nos insultarmos mutuamente. Acredito que existe simplesmente a ignorância, e essa tem que ser examinada na sua origem. Olha, ainda lhe digo mais. Se quer saber, acho que pior do que a estupidez é quando a loucura suplanta a inteligência. Sobretudo quando provém de pessoas com responsabilidades para com a sociedade. Lá está você mais uma vez a dar o benefício da dúvida e a tentar defender filosoficamente as suas interpretações sobre o comportamento da sociedade, Miguel. O mundo não é aquilo em que você acredita, e muito menos as pessoas. O seu mundo é bonito demais para ser verdade. Você é um idealista. Talvez seja, mas esse é um risco a correr para aqueles que seriam eventualmente os iniciadores dessa maneira de nos relacionarmos, dessa maneira de compreender os outros. Foram sempre os idealistas que conseguiram modificar a sociedade, sobretudo aqueles que lutaram pela transformação da mesma por razões altruístas. Não se esqueça que estamos a falar de um processo evolutivo, na medida que mais cedo ou mais tarde será recíproco. Eu sei que levaria bastante tempo, talvez 2 gerações ou mais, mas os resultados seriam imperativamente positivos, porque o processo em si mesmo seria extremamente rico em termos de formação pessoal. A evolução da sociedade está condicionada, Miguel. Nunca se esqueça que aqueles que detêm o poder nunca permitirão que a sociedade se emancipe, e o que você está a falar é precisamente nisso. Ao examinarmos-nos dessa forma e reagindo consequentemente, aprenderíamos a partilhar aquilo que temos, inclusivamente a dar para ajudar, o que alteraria profundamente o processo laboral em que a sociedade está baseada e automaticamente todo o sistema económico. Não se esqueça que tudo está interligado, Miguel. Não é tão simples como poderá crer. Não seria fácil, mas não é impossível. Estou convencido que o futuro da sociedade será baseado na inteligência e não no culto da ignorância. Inclusivamente, penso que o nosso destino será confrontarmos-nos com uma guerra pacífica e intelectual, finalmente traduzido um processo de inteligência contra inteligência, se assim o quiser chamar. Respondia Miguel de uma maneira muito segura, certo que as suas palavras não poderiam ser contestadas dada a sua lógica, podendo simplesmente sê-lo através da ilógica reinante e fomentada premeditadamente no seio da sociedade. Sr. Dias, essa aprendizagem a que eu me refiro produziria inclusivamente uma aceitação voluntária da pirâmide social que existirá sempre, dada a compreensão sobre as nossas diferentes funções segundo as nossas capacidades.
As suas palavras podem identificar-se com princípios socialistas, mesmo comunistas e marxistas, sobretudo por aqueles que se recusam a manter essa pirâmide a funcionar sobre a base de diferenças declaradamente escandalosas entre as classes sociais. Um outro fator que tem que considerar é que todos os seus ideais sociológicos são automaticamente humanitários, porque a evolução implicada nessa área das ciências sociais só pode evoluir nesse sentido, mas nunca se dissociarão das implicações políticas no seio da sociedade, observava e argumentava o Sr. Dias. Talvez sejam as reminiscências do meu avô paterno, tudo aquilo que eu ouvi sobre a sua vida em termos de atividade política, que estava notoriamente ligada com princípios socialistas e comunistas. No entanto, eu não faço nenhuma associação entre as minhas filosofias sociais e as políticas, tentando manter uma neutralidade de opinião e objetividade de análise. Não foi por mero acaso que eu lhe ofereci esses livros, Miguel, apesar de saber que existe uma dificuldade extrema de pôr essas suas ideias em prática. Você nasceu para divulgar essa mensagem, para transmitir esse sonho aos cultos e aos ignorantes. Talvez seja esse um dos propósitos para a sua existência e você não esteja consciente desse facto. Era este diálogo que Miguel recordava, esta troca de palavras que nos dias de hoje se desvaneciam lentamente da sua mente, destruindo a esperança de assistir a uma evolução cívica, moral e cultural no seio da sociedade. As suas convicções em termos sociais tinham-no conduzido a esse estado que o seu antigo patrão tinha aludido e que para o qual o alertava, para o benefício da dúvida que poderia criar a sua vulnerabilidade, e o facto é que ele tinha razão. Às vezes pensava como seria o futuro, aquele que a sua filha Patrícia teria que suplantar. Voltava a duvidar se os seus pensamentos não eram mais do que o produto da sua idade, mas acabava sempre por chegar à conclusão de que não estava errado nas suas análises. Finalmente não era por causa dos seus 64 anos que o contexto geral da sociedade se encontrava numa situação crítica, mas simplesmente porque era uma realidade. Examinava como a presente forma de linguagem utilizada entre as novas gerações era baseada em obscenidades em cada sentença, como o insulto tinha um significado diferente do passado, tornando-se uma forma de cumprimentar uma pessoa em vez de a insultar. Punha a si próprio a questão se, no final de contas, a atribuição de significados não seria mais do que o produto da nossa imaginação, o resultado das regras que impomos a nós próprios para poder controlar os nossos comportamentos extremos. Poderia inclusivamente considerar que a ausência de valores do presente se poderia comparar com as noções de anarquia, ou simplesmente não eram mais do que as mesmas que reinaram naquele mês de maio de 1968. Todo um espírito diferente que acabou por mudar o curso da sociedade, possivelmente o curso da humanidade. Igualmente, e para agravar o contexto de incapacidade de nos relacionarmos, constatava que a sociedade atravessava um período em que os valores tradicionais tinham sido adulterados e ultrapassados por falsas teorias em nome da democracia e das liberdades individuais, o que contrariava automaticamente todas as noções coletivistas e conduziam premeditadamente as populações a confrontos sociais e culturais, agravando as diferenças já há longo tempo existentes. Neste ano de 2015, para Miguel, os seus ideais políticos eram inexistentes e os sociais não constituíam mais nada do que utopias. Ou então alguém tinha que provar que ele estava errado nas suas conclusões. No entanto, não estava completamente sozinho. Naquele local onde vivia, estava afastado da civilização, do mundo frio e cruel dos seres humanos, partilhando a pureza da natureza e da vida animal. No seu espírito reinava a presença de Emília e o futuro iria ditar se passaria o resto da sua vida perto da sua filha Patrícia. Seria a consciência de cada um deles que iria ditar esse eventual acontecimento, essa possível união, ou que deixassem que o tempo ganhasse esta batalha e destruísse os seus sonhos, aqueles que sempre tinham vivido no interior de ambos, mas que inconscientemente tinham reprimido. Talvez que ainda pudessem recuperar o que hoje eram simplesmente sonhos perdidos no tempo. Nesta fase da sua vida, Miguel tinha-se entregue totalmente nas mãos de Deus, aquele Deus pessoal em que ele acreditava profundamente.